Olá, estamos ao vivo aqui no Fórum de Inteligência de Mercado, 16º Fórum de Inteligência de Mercado. Estamos aproveitando essa oportunidade aqui, esse debate vai ficar gravado no nosso livecast. Então, para quem está aqui presencialmente ou online acompanhando o evento, acessem lá nas plataformas de agregador de podcast, no YouTube, livecast, é o nosso podcast. Esse aqui é o episódio número 69 do nosso livecast. Então, nós vamos estar colocando e subindo lá na podosfera esse material. E você que está acompanhando pelo podcast, acesse o evento. É a nossa 16ª edição desse que é um dos maiores eventos do mundo em inteligência de mercado, Fórum de Inteligência de Mercado 2022. Vamos datar aqui. Então, é um momento conjunto. Estamos no podcast e estamos no evento ao mesmo tempo. Legal? Vamos lá, estou com 3 convidados super especiais para discutir liderança aqui conosco. Então, eu vou pedir para se apresentar em 30 segundos, rapidinho. 30 segundos. Camila, quem é Camila? Muito boa tarde a todos. Na verdade, é bom dia, né, gente? Eu já estou no boa tarde, vamos lá. Meu nome é Camila, sou gerente de pricing, líder da América Latina, da Schneider Electric. Tenho aí uma passagem por indústria, varejo de alimentação fora do lar, cadeias de restaurantes. E estou no pricing há mais de 10 anos e pricing e inteligência de mercado há uns 14 anos aproximadamente. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falar sobre liderança. Muito obrigada. Maravilha. Quem é Hanna em 30 segundos? Bom dia, pessoal. Meu nome é Hanna Meirelles. Eu sou CEO e founder da Life Level 10, que é uma empresa de educação e desenvolvimento de lideranças. Eu trabalho com desenvolvimento de lideranças, na verdade, há mais de 20 anos. E, para mim, também é maravilhoso estar aqui, né? Já fui executiva de recursos humanos em grandes empresas, em minhas vidas passadas, costumo dizer assim. Mas já tive muitas carreiras ao mesmo tempo e hoje eu trabalho desenvolvendo líderes no mundo inteiro. Então, é um pouquinho disso que eu faço. Perfeito, bem-vinda. Vitor, 30 segundos. Bom, descrever o Vitor em 30 segundos é um pouco difícil, falo bastante. Mas, bom, sou o Vitor Miranda, bom dia, prazer. Minha carreira começou muito em marketing, depois fiz uma transição para trade de categoria, depois minha especialização em shopper marketing, que é algo que vem crescendo muito aí nas indústrias. Maravilha, foi até menos do que 30 segundos. Tentei ser bem sucinto. Vamos lá, só um breve, só para entender a plateia que está ao vivo, não vou ter de quem está online, mas quem daqui exerce função de liderança hoje? Levanta a mão, por gentileza. 62,5% do pessoal, por aí. Legal, bacana, a gente vai falar de liderança e o tema do debate é liderança servir ou ser servido. Camila, fala um pouco sobre isso. Por que esse tema, né? Da onde veio a ideia da gente bolar esse tema? E liderança, servir ou para ser servido? Vamos lá. Bom, para mim, liderança, ela é principalmente pautada em 3 grandes pilares, né? Eu poderia resumir em 3 grandes palavras. A primeira delas é credibilidade. Acredito que um líder, aí vocês que são líderes, e vocês que querem ser líderes, precisam se preocupar, é a credibilidade, é ser o exemplo, é ter consciência, é estar preparado, é querer se preparar o tempo todo, né? Isso ajuda muito o time a acreditar, ter confiança em você. Então, essa é a primeira situação. A segunda delas é engajamento. Penso que o líder, ele é aquele que consegue, que tem capacidade de engajar, que tem capacidade de envolver, de fazer com que as pessoas também compreendam os propósitos delas, não só o da empresa, mas os delas mesmas. E o terceiro é a palavra autoridade. Ela é bem polêmica e eu andei pesquisando, né, a palavra autoridade para compartilhar aqui com vocês. É uma palavra que vem do grego, do latim, e ela vem da palavra autors, que é o particípio da palavra augere. Essa palavra quer dizer fazer crescer. Então, o líder, ele tem autoridade porque ele quer fazer o outro crescer.
Então, para mim, essas 3 palavras, elas pautam o princípio da liderança, essa é a minha opinião, e aí eu compartilho aí com os colegas um momento para eles conversarem também. Legal. Vitor, opinar sobre isso? Bom, eu acho que a palavra, acho que a parte de você ser o gestor e passar a credibilidade ajuda muito, né? Na pessoa acreditar em você e seguir o que você está fazendo, senão, né, a credibilidade acaba derrubando tudo isso. E a parte do autoridade é um pouco do que a gente comentou um pouco antes de entrar aqui, que é muitas vezes a gente acaba confundindo a palavra autoridade, né, que é o do ensinar, né, de levar a parte toda da... me fugiu a palavra. De fazer crescer, mas da palavra... Hoje a gente confunde, né, com autoritarismo. Então, como que a gente consegue mostrar que a autoridade é para a gente levar a pessoa, né, guiar para um futuro melhor, para o desenvolvimento deles, para que sempre que surge uma nova oportunidade, eles estejam preparados para abraçá-las também. Não, a questão da autoridade, acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho, porque tem aquela clássica relação autoridade-poder, né? O quanto a autoridade... Vou fazer uma pesquisinha aqui com vocês 3 aqui. Consegue lembrar de algum caso de que a pessoa não é líder dentro da empresa, não tem funcionalmente esta função, mas que você enxerga autoridade, enxerga referência, enxerga, no final das contas, liderança naquela pessoa? E se sim, por que isso acontece e o que está por trás dessa relação autoridade-poder que se estabelece nas relações humanas? Pode ser, Hannah. Posso começar? Eu me lembrei de uma história, ouvindo você falar sobre isso, que eu acho que primeira pergunta para o pessoal aqui, Rafael, você perguntou, né, quem exerce função de liderança? Eu fiquei pensando aqui sobre isso porque, na minha experiência, liderança tem muito mais a ver com a sua postura do que com o seu cargo. Quantos de vocês aqui conhecem alguém que você olha para aquele indivíduo e você fala assim, caramba, fulana é uma líder, ela influencia a gente, ela mobiliza as pessoas ficam engajadas na presença dela. Quantos de vocês conhecem alguém assim? E essa pessoa não tem um cargo de gestão? 42,7%. E é exatamente isso que acontece, né? Assim, às vezes a gente confunde gestão e liderança. Quando as duas coisas estão combinadas, melhor dos mundos. Mas são coisas fundamentalmente diferentes. E o que a gente vê na maior parte das empresas é que as pessoas até entendem bastante sobre gestão. Gestão de produto, de processos, de pessoas, de projetos. Mas nem todo mundo foi formado ou foi desenvolvido para ser líder. Então, eu acho que isso veio na minha cabeça. Eu me lembrei de uma história aqui, mas eu vou passar para os meninos, depois eu conto essa história, porque eu acho que é... Não, é que eu estou curioso com a história, se vocês me permitirem. Conta a história, conta a história. Eu lembro uma vez, eu trabalhava numa organização cuja a sede era no Brasil, mas eu fui recrutada por eles lá na África do Sul. E aí, depois de um ano trabalhando com eles, vim finalmente para a sede e fui conhecer meus colegas também, líderes de outras áreas. E aí fui conversar com o presidente da empresa, né? A gente estava num evento como esse, assim, um evento super grande, aí eu fui lá conversar com ele, e ele todo feliz, mas de onde que você é? Onde é que você senta e tal? Eu falei, eu fico lá, né, na África do Sul, no escritório de Joanesburgo e tal. Ele, que bacana, ele ficou todo empolgado. E aí, nisso que ele conversa comigo, minha líder, na época, né, minha diretora, estava passando por trás de mim. E aí ele chamou ela, ele falou, fulana, vem aqui, você conhece a Hannah? Ela trabalha para a gente lá na África do Sul. Aí a minha líder veio e disse para ele, olhou para ele assim, no fundo dos olhos dele e disse, ela trabalha para mim. E aquilo me marcou, por uma razão ou outra. Anos depois, muito tempo depois, eu trabalhando para uma outra organização, agora eu estava na Austrália. E aí, quando eu cheguei lá, né, enfim, o presidente daquela empresa também foi nos visitar. Né, saiu de um outro lugar, foi lá nos visitar. E aí, por alguma razão, o meu subconsciente trouxe essa memória desse dia. Porque esse presidente chegou para mim conversando e disse, olha, Hannah, eu tive várias reuniões hoje de manhã com o pessoal, encontrei o pessoal do teu time, eu acho.
tem uma menina, vou dar um nome aqui, X, Samantha. Tem uma menina, né, Samantha, ela é muito boa e tal, gostei muito das perguntas dela. Eu olhei para o presidente e disse assim para ele, você conheceu a Samantha? Ela trabalha para mim. E o que eu não percebi foi que a Samantha estava chegando na sala na hora. Né? Olha que incrível isso. E aí a Samantha estava chegando. Quando o presidente saiu, todo mundo saiu e tal, a gente fez uma pausa. Samantha me chamou, Hannah, vem aqui. Preciso falar com você. Aí eu, fala. Né? Aí ela chegou para mim e disse assim, olha só, eu não trabalho para você, eu trabalho para a empresa. Essa foi uma das maiores lições sobre liderança que eu tive. Sobre o que significa o uso de autoridade e poder, mesmo que sutilmente. Às vezes, com uma frase como essa, eu não só impacto outras pessoas, porque eu vi minha líder fazendo isso lá atrás, anos depois eu copiei. Quando aquilo me convinha, quando me servia. Mas aquela pessoa, a Samantha ali do meu time, naquele dia ela me deu a maior lição, assim, uma das maiores lições que eu já tive sobre liderança. Assim, tipo, olha só, para tudo. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso quando você trouxe essa questão, né, de autoridade, poder, assim, o quanto que a gente utiliza isso. E às vezes com uma frase tão simples, as coisas mudam e, né, tomam outro rumo. E ela deveria ter falado assim, eu não trabalho para você, eu trabalho com você. Né? E me fez lembrar também uma história muito simples e rápida, né? Essa é mais fácil, que eu estava numa empresa e entrou um gestor novo, né? E ele não conseguia engajar ninguém. Daí, ele teve a brilhante ideia de acessar o RH, né? E falar, RH, o que eu faço? Aí o RH fez uma orientação, procure o líder. Ele falou, mas não sou eu o líder? Aí o RH falou, não, eles devem ter um líder. Dentre eles, procure o líder. Convença o líder a jogar no seu time. Você vai ganhar o resto. Aquilo me marcou, porque ele comentou comigo. E eu falei, olha, eu estou aqui faz alguns meses, eu acho que o líder é aquele cara ali. Né? Também cheguei agora, tal, acho que o líder é aquele ali. Ele foi no cara e ele conseguiu engajar o rapaz, e o rapaz trouxe o time inteiro. Então, esse também foi um exemplo bem rápido, bem interessante de liderança que aconteceu, que eu vi acontecer, e que ajudou muito esse gestor novo a conquistar o time e ter lá, alcançar seus resultados, etc. Eu tenho uma historinha também, que eu gostei da ideia, que me lembrou agora, mas é muito, muito louco isso. Eu prestava consultoria, né, antes de estar aqui na live, e numa consultoria teve um processo de troca de CEO. Então nós estávamos numa mesa discutindo nomes para serem alçados ao nome de CEO. Não vem ao caso qual era a empresa, mas estávamos ali nessa discussão. E o founder dessa empresa, no momento da discussão, fala: eu acho que deve ser, vou chutar o nome, tá? Eu acho que deve ser o Manuel. E o Manuel estava na mesa. O Manuel disse: eu também acho. Aí o founder falou: eu não acho mais. Juro que aconteceu. Porque mostrou, ele acendeu e foi ruim em questão de segundos, porque na verdade mostrou uma faceta de como ele seria, como teria como atitude de líder e etc. Isso é verdade, aconteceu. E aí a questão que eu coloco é: legal, entendi essa questão de liderança, poder, que se o líder aparece, ele emerge e ele não é dedicado, mas como é que a gente faz, eu, na minha carreira, sabendo que ocupo e ocuparei funções de liderança, como é que eu faço para ser o líder reconhecido, esse líder natural, entre aspas, e não o líder imposto só porque o cargo assim me coloca, e na verdade a minha equipe eventualmente nem esteja me respeitando, quanto eu acho que me respeitam legitimamente, assim. Quem quiser. Então, assim. Bom, eu acho que é muito da sua atitude no dia a dia, né? Acho que foi um pouco do que foi comentado aqui. Eu tenho uma história que eu entrei numa empresa, em pouco tempo, falei, nossa, aquela pessoa é responsável pelo departamento. E depois eu fui descobrir que não, na verdade, era 3, 4 cargos abaixo. Mas isso do liderar, do influenciar, do querer fazer acontecer,
acabou mostrando a pessoa muito mais acima e como responsável pelo departamento, gerando, né, e engajando os outros a trabalhar, do que o próprio líder da pessoa, né? Então, acho que para você ser um líder, você tem que dar o exemplo, né? Então, esses pequenos detalhes do fazemos junto, entregamos, fizemos, né, sempre no coletivo, você acaba trazendo a equipe para perto de você e acaba facilitando, engajando o time a entregar. Entendi, mas aí, Hanna, eu não entro muito na operação. O líder não deve estar distante da operação e sim garantir que os meios para que a equipe produza não é antagônico sobre o ponto de vista de liderar pelo exemplo, até enquanto o mão na massa vai atrapalhar as minhas competências enquanto líder, e sim eu viro um executor de luxo daquela função. Ótima pergunta para a gente pensar. O que vocês acham? O líder tem que botar a mão na massa ou não? É polêmico mesmo, né, Rafael? E tem essa questão para a gente pensar a respeito, que é o seguinte: eu acho que pode parecer que a linha seja tênue entre eu coloco a mão na massa ou eu deixo meu time fazer e até que ponto eu sou responsável pelo que meu time faz. A gente precisa lembrar de uma coisa importante, que é o seguinte: liderança ou liderar é uma escolha. Imagino que as suas organizações não colocaram, né, uma arma na sua cabeça e falaram assim: não, agora você é o líder dessa área aqui, ou você é o gestor, você vai fazer assim. Não, você, no mínimo, você disse sim a isso. Quando você faz uma escolha por liderar, isso também significa o seguinte: vou pegar uma coisa que a Camila falou lá atrás, que eu acho que tem tudo a ver com o que você disse agora do exemplo, né? Você falou sobre credibilidade, não foi, Camila? E eu fiquei pensando aqui sobre integridade. Que tem credibilidade também tem a ver com né, o quanto esse líder ou essa líder são íntegros, como é que eles estão ali inteiros naquele trabalho que eles desenvolvem. Então, paremos para pensar o seguinte: a gente fala sobre a liderança tem que ser o exemplo, a líder tem que ser o exemplo, a líder tem que ser... Beleza, eu particularmente concordo com isso. E eu não acho que isso necessariamente seja, assim, deixar ou botar mais a mão na massa, ou deixar de ser a mão na massa. Eu acho que sim, a gente precisa executar algumas coisas, mas tem outras coisas que a gente também precisa executar que às vezes a gente não sabe que precisa. tem uma coisa que falta aí, né? Tem uma coisa que a gente precisa às vezes desenvolver e que está faltando. Vou dar um exemplo que pode parecer besta, bobo, mas faz toda a diferença na gestão de uma equipe ou no exercício da liderança. Quantos de vocês aqui já chegaram em alguma reunião atrasados? Só para saber. Alguém já chegou em alguma reunião atrasada alguma vez? Ah, ótimo, obrigada. Quantos de vocês já foram para uma reunião 98,8. É isso aí, né? Tipo aí. Boa. Quantos de vocês já foram para uma reunião, vocês, seu time, né, e o seu líder ou sua líder chegaram atrasados? O que a gente faz nessa hora? O líder chegou atrasado, o que a gente faz? O nosso líder. Isso aqui que a gente faz, né? Silêncio. Às vezes a gente faz isso, né? E a gente não cobra de volta. A gente não vai lá e diz o seguinte: olha só, nessa lógica, o líder é o exemplo, né? A líder é o exemplo e tal. Mas peraí, que exemplo você está sendo aqui agora? A gente não vai lá e cobra, a gente aceita. Não, é normal, a liderança vai chegar atrasada. E aí eu acabo criando uma cultura naquela organização onde esse tipo de coisa é tolerado. Tem culturas, né, muitos de vocês aqui trabalham em empresas globais e sabem disso, tem culturas que um atraso é uma coisa séria, ninguém atrasa. Todo mundo está lá 5 minutos antes de uma reunião, por exemplo. E, às vezes, esse pontinho a gente esquece. Toda vez que eu, como líder, me atraso para uma reunião com a minha equipe, eu mino a minha própria credibilidade. E nem percebo. Nem percebo. Eu acho que isso é normal, porque eu já vi meus líderes fazendo isso lá atrás. Então, essa coisa de ser o exemplo e tal, ou botar a mão na massa, isso é uma coisa que, para mim, é botar a mão na massa do líder. Tipo, chegar na hora que eu combinei com as pessoas. Se eu sei que eu não vou poder estar ali 9 horas, eu digo: gente, vamos marcar 9h10. Ponto. É isso, Camila, que você quis dizer com credibilidade quando você começou a sua fala com esse tema? Também. E um outro ponto em cima da credibilidade é que o líder ele não precisa ter todas as respostas. Quem aqui tem todas as respostas quando alguém faz perguntas?
Agora deu 0, viu? Pessoal, o líder não é obrigado a ter respostas, todas as respostas. Somos seres humanos, né? Então, quando a gente pensa que eventualmente venham perguntas, né? A gente precisa talvez ser a pessoa que vai procurar a resposta. Ou mais, ou aquela pessoa que vai fazer a boa pergunta, para que o time encontre junto a resposta, né? Eu acho que isso é o grande, isso traz muita credibilidade, porque ele desenvolve o poder de pensar, de refletir, de raciocinar do próprio time, de criticar, de ser, e não deixar a indiferença do dia a dia, da rotina, tomar conta. Né? Algo que a gente precisa muito zelar é principalmente isso, né? A gente não deixar que a rotina nos engula, né? Deixar de ser, como fala, inquieto, né? A gente não aceitar tudo só porque é. Sabe aquela história do macaquinho? Acho que todo mundo já deve ter ouvido a história do macaquinho. Que o macaquinho entrava na gaiola, via a banana, subia a escada e tomava um choque. Aí ele percebia que se ele fosse atrás da banana, ele tomava um choque. Aí entrava outro macaquinho, mesma coisa. Entrava outro, tomava choque, mesma coisa. Até que entrou um, subiu e viu todo mundo lá esperando a banana lá. Ele falou, deixa eu esperar também, né? E aí virou um senso comum, de repente, aquilo, né? E a liderança é justamente, ela tem que ter um papel de quebrar isso, de quebrar esses paradigmas cristalizados, de quebrar essas estruturas de não questionar, de não refletir. Eu fiquei pensando aqui, Vitor, vou jogar a bomba aqui. A questão da credibilidade, putz, eu entendo o seu ponto de vista, mas, por um outro lado, Camila, não demonstra fragilidade? Até que ponto os nossos líderes não esperam da gente respostas, e no momento que você fala, não sei a resposta, isso não te deixa frágil e não mina um pouco aquele poder ou aquela autoridade, entre aspas, que você está buscando ter, até a aceitação da equipe que você está buscando ter? Olha, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, você mostrar essa fragilidade, como você comentou, é algo que passa genuinidade. E o pessoal entende que, assim, poxa, eu posso me expor, eu posso trazer opinião, eu posso desenvolver, eu posso ajudar, eu posso agregar. Quando o líder ele só traz as respostas, elimina isso. Ele fecha o time. O time se pensa, mas por que eu vou tentar trazer uma ideia nova, pensar fora da caixa, se ele já tem as respostas? Então, muitas das vezes, é importante até você questionar o time, ver uma visão do time, o que eles têm para trazer, mesmo você já tendo a sua opinião. Até para você conseguir entender e ajudando e caminhando o pessoal a desenvolver o raciocínio, a saída. Porque o líder ele tem que fazer isso. Né? Ele tem que ajudar. Não necessariamente vai vir a solução certinha, mas juntos vocês conseguem entregar. E acho que é isso que é o importante. Né? E aquele do estamos juntos, fazer, aqui é um pequeno exemplo. Né? Às vezes, um caso que teve com uma pessoa do meu time, ela trouxe tudo pronto, só que ela não conseguia apresentar. Depois a gente conseguiu, ajustou algumas coisas e foi aprovado o projeto. Nossa, se não fosse você, eu falei, não, eu não fiz nada. Você construiu tudo, eu te ajudei a contar a história, mas estava aqui. Então, eu acho que nesses momentos, você até ganha pontos com o time, para mostrar assim, nossa, posso. O dia que eu tiver uma ideia, quiser conversar, é genuíno. Eu posso ir lá, conversar, expor, trazer uma ideia. Feito, mas não é fácil, né, Hanna? Porque exige competências que não nos passa. Você vai virar líder, está aqui o rol de competências para se preparar, né? E a primeira competência que exige esse tipo de vulnerabilidade é o que a gente chama de coragem. Não há vulnerabilidade sem coragem. Quantos de vocês aqui conhecem uma autora que se chama Brené Brown? Já viram, não é? Pois é, muitos de vocês conhecem, alguns, quer dizer. Obrigada. Então, Brené Brown, né, fala sobre isso, estuda sobre isso há muitas décadas.
E coragem é uma das competências que a gente está precisando desenvolver mais nas lideranças. Coragem, por exemplo, para dizer, eu errei, me desculpe. Não quis dizer isso dessa forma para você. Cometi um erro ontem naquela nossa reunião de equipe, quando eu nem dei atenção à apresentação que você fez. Quantos de vocês já foram para uma reunião com alguém, e na hora que você está falando ali, principalmente sendo seu líder, essa pessoa está ali ao mesmo tempo contigo no celular. No celular, fingindo que está ouvindo você. Alguém já teve uma situação como essa antes? Só para saber? Pois é. Eu convido todos nós a fazermos esse exercício de liderança, que é um exercício de liderança, de coragem, de dizer o seguinte, olha só, eu não posso falar com você agora, está bombando meu celular aqui, eu não sei quais são as mensagens, volta daqui a 15 minutos. Beleza, cuida do seu celular, trata o indivíduo com dignidade. Então, assim, esse é um exercício de liderança muito bacana, dizer não para uma coisa para poder dizer sim para outra. Né? Ou que tal dizer sim para as duas coisas? Agora, o celular, vou dar prioridade para ele. Daqui a 15 minutos eu falo com você, pode ser? Beleza. Não fica tentando enganar a pessoa, porque a pessoa, ela sabe, ela está olhando para você, ela está vendo que você está fingindo que está ali na frente dela, e vocês acham que estão fazendo multitarefa, não é assim? A gente acha, não, multitasking, todo mundo tem que ser multitasking. Nessa área de vocês, então, marketing, pricing, isso é, né, maravilhoso. Mas, assim, na prática, isso não é verdade. Então, isso é muito, muito complexo. Então, coragem, eu acho que essa é uma das... E principalmente essa coragem para dizer não, para dizer que eu errei, para pedir desculpas, para, né, endereçar os erros, para ouvir os colaboradores, né, as pessoas do teu time, com atenção, com presença, sem competir com o celular. Aí posso fazer um adendo? Coragem vem também, é uma palavra derivada. Sou super curiosa para essas coisas, viu, gente? Vem também de uma composição de palavras que é agir com o coração. Né? É justamente despir-se da carcaça, né, das armaduras e agir com o coração. Então, vai bem em cima, em linha com o que a Hannah falou. Legal. Estão colocando uma série de competências que, naquele universo hard skills, soft skills, estão dentro dos soft skills, né? Minha pergunta agora, pode ser para o Vitor? Aliás, posso só falar sobre isso? Claro, por favor. Hard skills, soft skills. As soft skills, gente, não tem nada de soft, já repararam isso? Boa. São as skills mais difíceis da gente desenvolver. Porque não, assim, a gente não aprende exatamente sobre isso. Você não vai para a faculdade com esse objetivo, né? Você vai para a faculdade para aprender as hard, assim, né? É mais ou menos essa história. Então, era só esse adendo. São difíceis, de soft são as mais hards, né? As hards também não são softs, né? Senão... mas a minha pergunta, perfeito, muito bem colocado, mas a minha pergunta é essa, né? Acho que também posso fazer a enquete aqui, mas certamente vocês já conheceram líderes que tinham soft skills muito boas, mas que pecavam no hard skills, e na hora de construir a credibilidade, tudo ia por água abaixo, né? Então, Vitor, o que é... Ele vai falar os dois, né? Mas eu queria que você discutisse e colocasse sua opinião um pouco disso. O quanto eu, quanto líder, me proponho a desenvolver hard skills, ou o quanto eu tenho que focar em soft skills no meu desenvolvimento pessoal? Olha, acho que um pouco do que você falou, né? Hard skill, acho que a gente vai aprendendo com o decorrer da vida, a faculdade já vai ajudando a gente a ter esses conhecimentos, parte técnica. Agora, o soft skill, que é o lidar com a pessoa, né? O influenciar, o dia a dia, eu acho que é o mais difícil, e você vai pegando muito mais por feeling, o dia a dia. Uma coisa que a gente conversou já um pouco é, quem aqui, quando estava trabalhando, teve um líder que você olha para ele e fala assim, esse é um grande exemplo do que eu não quero ser. Então, assim... Levantou a mão forte ali. Ficou até pulsando ali. Então, acho que esse é um pequeno exemplo de onde você consegue amarrar e abraçar esses soft skills que são mais difíceis de você aprender. A gente não vai para uma faculdade e entender psicologia para depois ser um líder no mercado, no ramo de pricing ou em outro, né? Então, essa parte acho que é a mais complexa, e você tem que estar muito aberto e querer.
você tem que estar aberto para isso, senão não vai adiantar. Mas, Camila, então a soft skill é o mais hard e, segundo o Vitor, a gente aprende no dia a dia, né? É a vida que nos ensina. Deveria ser assim? E não deveria ou não é assim? Mais ou menos. Aqui a gente tem público de pricing, pessoal. Tem uma galera de pricing aqui. É fácil fazer pricing, pessoal? Não, né? Pois é. Precisa fazer conta? Alô? Sim? Pois é. Fazer conta não é um negócio tão fácil para algumas pessoas. Para outras, sim, com certeza. Mas penso o seguinte, principalmente nesse mundo, né, de mais um mundo corporativo, o mundo aí do pricing e inteligência de mercado. A gente tem que ter os hard skills. Não tem muito o que fazer, não tem como escapar. Tem que se preparar, tem que estar... você tem que estar apto para executar aqueles tipos de trabalhos, né? Penso que a liderança, ela tem que conhecer. Ela tem que conhecer os hard skills, ela tem que conhecer a técnica, ela tem que conhecer o processo. Contudo, é fundamental, e acho que a cada degrau que você vai subindo, você precisa desenvolver com mais propriedade os soft skills. E aí eu foco em inteligência emocional, né? Com certeza a Hannah vai saber muito melhor do que nós aqui sobre esse tópico, mas eu penso que a inteligência emocional ela é o soft skill mais poderoso que uma liderança deve desenvolver, né? Além dos hard skills que eu acho que são fundamentais. Concorda, Hannah? Eu quero acrescentar, inclusive, nesse ponto, assim, porque quantos de vocês aqui já estudaram profundamente sobre inteligência emocional? Só para eu ter uma ideia. Ótimo. Né? E, obrigada. E o que acontece? A gente ouve falar de inteligência emocional lá quando Daniel Goleman, em 1995, lançou seu primeiro livro sobre isso, a gente vai, estuda e tal, e faz aquela coisa. Na prática, ou no dia a dia, como vocês chamaram, né, assim, as coisas são diferentes. A velocidade é outra. E nesse mundo que a gente está falando aqui dentro do fórum, eu acho que é importante a gente perceber isso. É importante aprender na prática, sim, né, ter tanto a desenvolver essa inteligência emocional e todas as suas capacidades, né, que envolve, por exemplo, a empatia, né, as habilidades sociais, assim por diante, mas também quando a gente vai, vamos dizer assim, se especializar nisso, como toda disciplina, a gente sim precisa dedicar um certo tempo. Né? Então, por exemplo, muitos de vocês foram aqui para estudar especificamente, ou se especializar em marketing, ou em pricing, ou em qualquer outra coisa. Como eu me especializei em desenvolvimento humano. Mas tem gente que às vezes acha assim, olha, ou líderes que acham o seguinte, vamos pegar um tema maravilhoso, que as pessoas acham que sabem fazer porque... Diversidade, equidade e inclusão. Vou contar um caso para vocês recente agora, semana passada, com um dos meus clientes. A head de RH me ligou desesperada dizendo o seguinte, olha, um gestor lá em uma das nossas plantas, de uma das filiais, queria, bem intencionado, fazer um trabalho maravilhoso para incluir a população, né, o público dele, os colaboradores do grupo LGBTQIA+, e aí resolveu, não, temos que fazer alguma coisa, porque a gente não está fazendo nada por isso e tal, tarará, vamos fazer. Criou um questionário para começar a fazer um diagnóstico com esse público. E nessa ânsia de fazer, de resolver o problema, de fazer alguma coisa por essas pessoas, ele acabou metendo os pés pelas mãos, porque o questionário que ele criou, ele e o time direto deles, que não entendia nada sobre isso, era um time de manutenção, que fazia uma coisa completamente diferente, ali, sem pedir ajuda de quem é especialista no negócio, seja um líder ou um colaborador, né, um gestor ou um colaborador, tanto faz, acabou criando um questionário que causou, não um mal-estar, mas um problema organizacional para a empresa inteira, não só para a planta dele, porque isso... Chegou na sede, chegou nas outras áreas, nas outras plantas, e ficou todo mundo enlouquecido. Gente, pegaram o questionário e disseram, meu Deus, quantas perguntas tendenciosas. Algumas dessas perguntas, inclusive, são criminosas. Então,
Acho que precisa das duas coisas também, né? Mas quando a gente está falando sobre essas pessoas que estão em cargo de gestão, sim, com certeza. Mas dá mais trabalho desenvolver a inteligência emocional, por exemplo. Por isso a gente precisa investir mais tempo nisso. Perfeito, maravilha. Para terminar, antes das nossas perguntas, a gente vai abrir 5 minutinhos de pergunta, tá? Então, quem colocou no aplicativo, a gente vai responder. Queria saber um líder que vocês admiram e por quê? Que tipo de lição a gente pode extrair disso? Peguei de calça curta, pensa aí quem vai responder primeiro. Para mim, Nelson Mandela. Eu vivo, respiro Nelson Mandela todos os dias até hoje, na verdade. Essa foi uma das razões pelas quais eu me mudei para a África do Sul muitos anos atrás, pela primeira vez, porque realmente era um líder que me inspirava, que trazia um legado importante para a humanidade. E uma das coisas que Mandela mais falava, quando ele estava vivo, era exatamente sobre o impacto da educação. Essa foi uma das razões pelas quais eu resolvi trabalhar com isso, né, com a educação. E tudo que ele disse e fez, né, Mandela não era um líder perfeito, como nenhum é, né, nenhum é líder perfeito, mas o que ele disse e fez me impactou profundamente. Hoje em dia, sempre que eu tenho um desafio, qualquer coisa, né, o livro dele, o principal, né, ele tem alguns, mas o principal, que é a biografia dele, fica na minha cabeceira da cama. Eu sempre procuro a Mandela quando eu preciso de inspiração, quando eu preciso resolver alguma coisa, porque, assim como ele, eu também me proponho a aprender com outros líderes todos os dias. Então, eu acho que eu sou muito feliz no meu trabalho, porque eu aprendo com líderes novos todos os dias, mas ele me inspira até hoje. Bom. Camilo? Vitor? Você vai ficar por último? Então tá. Bom, eu vou ser um pouco, talvez mais simplista. Eu vou trazer para o que eu vivi. Então, uma das líderes que eu tive na minha vida foi a Jurema Araújo. Ela tinha sido VP, se não me engano, de marketing em alguma empresa de óleo. Então, um local completamente machista, há muitos anos atrás, e ela conseguiu ser super bem sucedida, e depois ela foi minha head numa outra empresa, e ela foi um grande exemplo para mim de tudo o que a gente já discutiu aqui hoje. Então, ela chegava no departamento, na empresa, era aquela pessoa que contagiava, que você sabia que a porta estava aberta, que você podia levar um problema, que ela ia conseguir te ajudar. Enfim, ela até hoje é um dos exemplos que eu sigo quando eu penso em gestão. Perfeito. Camilo? Para encerrar, vamos lá. Eu tenho muitos líderes, Mandela é um deles, com certeza. Tem outros grandes líderes. Eu vou citar um que me chama muita atenção pela capacidade de inteligência emocional dele, na capacidade de engajamento que ele teve, pela forma como ele revolucionou muitas formas de pensar. Ele desafiou o status quo, né? Bom, enfim, ele era um cara, enfim, extremamente excepcional, que foi Jesus Cristo. Esse é um líder que, sinceramente, para mim, ele tem, aí sem viés religioso, absolutamente, né? Ele tinha uma inteligência emocional muitíssimo evoluída, né? Ele conseguiu engajar pessoas, e esse engajamento percorreu milênios, né? De formas aí que cada um conhece, todo mundo conhece as formas, enfim, que as coisas aconteceram, porque são seres humanos, mas, enfim, ele foi um líder que me chama muita atenção pela forma como ele desafiou o status quo da sociedade na época. Porque antigamente as pessoas, antigamente mulher nem era contada, mulher, criança, não era nem contada entre as pessoas, né? Então ele era uma pessoa pró-mulher, ele era uma pessoa pró-idoso, pró-criança. Ele trouxe assim uma visão de humanidade diferenciada, e com certeza foi uma pessoa que mostrou que o líder realmente veio para servir. Desculpa, gente, acho que isso encerra nosso debate, que ele realmente veio para servir. Perfeito. E é isso. Maravilha. Obrigado. Obrigada.
Temos perguntas? Temos perguntas. Vamos lá. A primeira tem 3 a ser incluídas aí numa só. Consegue falar um pouco sobre como ser um líder de qualidade com equipes híbridas ou remotas? Estou tendo dificuldade com isso. Como ler as necessidades do liderado, como saber se estou conseguindo engajar a equipe estando fisicamente longe. Para qualquer um? Não está endereçado? Aberto. Quem quiser, aberto. Eu tenho uma recomendação para dar sobre essa pergunta. Tem uma autora chamada Denise Salvador. Ela tem um livro, eu não sou especialista nesse assunto, então não posso falar muito dele, mas ela tem um livro chamado Liderança Remota. Muito, muito bom. Então, se você fez essa pergunta, eu acho que é uma indicação muito boa. Liderança Remota, Denise Salvador. Eu li recentemente, gostei muito, me ajudou muito a entender esse tema. Eu tive 2 situações que eu comecei em uma empresa, na verdade, em 2 empresas, estando remota. Eu cheguei a conhecer a equipe alguns anos depois, na verdade, 1 ano depois, e a minha experiência aqui em cima dessa pergunta foi a seguinte: não conhecia as pessoas, não conhecia o processo, não conhecia a empresa, como é que eu faço para engajar essa turma, né? Então, eu tinha com eles follow-ups constantes, principalmente no começo. Eu conversava muito com essas pessoas, não só de assuntos pessoais, que eu queria conhecer o lado pessoal de cada um, claro, mas eu queria entender o que cada um fazia, o tempo que fazia, qual era a importância daquilo para a empresa. E isso foi começando a trazer uma forma de pensar diferente, né, de cada um deles, inclusive. E como que cada um conseguia colaborar com o outro. Quando eu cheguei nesse ponto, a coisa mudou um pouco de figura, porque cada um fazia só o seu pedacinho. E aí eu comecei a trazer um outro tipo de engajamento para dentro do time. No começo, um monitoramento mais constante, depois a gente vai espaçando, que vai tendo confiança, né, no trabalho das pessoas e as pessoas no trabalho da gente. Mas, assim, presença. Essa é a palavra no caso de uma situação remota. Você tem que estar presente ao lado das pessoas, conversando com elas, engajando e entendendo o que elas estão passando para você poder apoiá-las. Eu acho que só vou complementar aqui, que é a empatia. Que você saber o que está acontecendo facilita muito até para você conseguir criar um plano de ação para ajudar a pessoa a solucionar algum problema que ela está tendo dentro de casa. Porque eu não sou pai, mas eu tiro o chapéu para quem é pai, mãe e trabalhou nessa pandemia 2 anos trancado com criança, que deve ter sido super desafiador. Presente. Então, eu tenho uma pessoa no time que é assim, então foi um dos motivos que me ajudou até a melhorar a qualidade de vida dele. Perfeito. Só uma indicação para esse tema. A gente, se não me engano, fevereiro de 2021, fez um fórum como esse aqui, virtual, obviamente, inteirinho só sobre liderança e gestão remota. Inteirinho só sobre esse tema, diante da dificuldade que os gestores estavam tendo de fazer o dia a dia das equipes. E todos os vídeos estão lá disponíveis no nosso canal de YouTube. A gente liberou todos eles porque o tema estava dando um buzz muito grande, uma necessidade de informação que não tinha livro sobre isso, não tinha informação. Então fica lá, quem ainda tem sim, palestras super legais de how to do, sabe? Bem passo a passo para práticas interessantes. Acessem lá que está tudo lá. Fica a dica aí, então, Rafael. Outra pergunta. Tem que contratar um profissional com vistas a longo prazo? Entre hardware e software skills, se tivesse que optar um ou outro, qual seria a melhor opção? Um profissional para liderança, será? Contratar um profissional com vistas a longo prazo só entre hard e software. Eu retorno a pergunta para a pessoa. Por que você tem que fazer essa escolha? Objetivo, né? Por que você precisa fazer essa escolha? Essa é uma reflexão, a gente conversava um pouco mais anteriormente sobre isso, né, Camila? É uma reflexão que nós, como líderes, às vezes fazemos pouco. Quando eu entrei, eles estavam falando sobre isso aqui, né, na palestra anterior, sobre essa questão do objetivo, do propósito, né? Começar pelo porquê. Assim, por que eu tenho que fazer essa escolha entre hard e soft? Será que eu tenho mesmo?
Então, eu acho que a gente, como líder, às vezes reflete pouco. A gente está ali fazendo, porque nossas empresas precisam vender, né? Vende, se não tiver receita, né? Ou lucro, nada feito. Então, e aí a gente não tem tempo para refletir sobre coisas como essa, assim. Então, essa pergunta está na minha cabeça aqui. Por quê? Por que eu preciso escolher entre uma coisa e outra? Eu queria só fazer um adendo, né? Acredito, e aí um pouco na linha do Vitor. A experiência naquela empresa, a pessoa vai ter, né? Ela vai aprender, ela vai se desenvolver lá dentro. Se ela tem caráter, se ela tem... e aí eu não chamaria muito de soft skills, mas de... como é que eu posso dizer? Valores. Valores. Eu acredito que quando você contrata valores, você ensina o hard skill. E quando você contrata o hard skill, nem sempre você consegue passar os valores. Então, é mais difícil ensinar valores do que hard skills. Então, eu preferiria contratar valores do que hard skills. As hard skills são mais fáceis de treinar, né? Elas são mais fáceis de treinar, mesmo que seja matemática ou cálculo e tal. E até assim, num processo seletivo é mais fácil você pegar, medir se ela tem ou não do que o soft skill. Bem, não temos mais perguntas, a gente super agradece a participação, parabéns pelo rico debate. Rafael tem um recadinho para a gente também. Né? Só finalizando, esse foi o livecast número 68, aquela recadinho básico, curte, compartilha, envia para o amigo, tal, tudo aquilo. A gente vai deixar os LinkedIns dos três e o meu também aqui embaixo do post no livecast. Estamos em todos os agregadores, Spotify, Deezer, Google Podcasts, etc., YouTube. Então acesse a gente e nos siga, porque toda semana, toda segunda-feira tem um episódio novo para vocês. Legal? Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado a vocês.